Bazinga, galera! Estamos aqui hoje no dia 24 de setembro de 2022 e nesta mesma data, há 15 anos, estreava uma das maiores séries da história. E é por isso que hoje estamos aqui para resolver os mistérios do universo e falar de The Big Bang Theory. Quantas vezes nos anos 80 a gente sentava na frente da televisão para assistir filmes na sessão da tarde dos anos 80, dos anos 90, e sempre o nerd era o cara de óculos, que não tinha habilidade social nenhuma, que não falava bem, que era motivo de chacota no colégio. E na rua, e em qualquer lugar. E The Big Bang Theory veio para mudar isso. E foi a partir daí que aconteceu uma coisa que eu costumo dizer de virou ser legal ser nerd. Todo mundo agora quer ser nerd, todo mundo quer saber de super-herói, todo mundo quer saber de Comic Con, todo mundo quer ficar vendo série e decupando cada pedacinho para entender cada milímetro, mas nem todo mundo era assim. E The Big Bang Theory começou a normalizar essa questão. Por quê, né? Claro, a série começa ali com o Sheldon, né, feito pelo Jim Parsons, que inclusive levou 4 Emmys, 4 Emmys pelo mesmo papel na série. A gente pode pensar, né, que a série durou 12 anos e ele ganhou só 4 Emmys, não chega nem na metade. Mas isso é muito importante porque é muito difícil alguém ganhar um prêmio de atuação pelo mesmo papel diversas vezes, mesmo uma série durando 12 anos. E ele era incrível, assim, né? O Sheldon era um dos meus personagens favoritos, que eu mais me irritava e mais me divertia durante toda a série. E aí tínhamos a dinâmica dele, né? Com o Leonard, que era o personagem do Johnny Gallic. E eles eram colegas de quarto, dividiam um apartamento. E aí a história começa quando a Penny, né? A vizinha lá, feita pela grandiosa Kelly Cuoco, se muda para o apartamento da frente e os meninos ficam meio ali naquela coisa de como conversar com essa vizinha, porque não temos habilidades sociais, somos nerds, somos físicos, trabalhamos na Caltech, gostamos de super-herói, de quadrinhos e não queremos papo com mulheres. Só que o Leonard começa a ficar interessado ali pela Penny e vai, né, tentando ali fazer aquela paquera e é tudo muito divertido, assim. Obviamente, a série mostra, né, esses nerds de habilidades sociais estranhas, que não sabem muito bem estar com o público, não sabem muito bem conversar com outras pessoas e tudo mais. Só que isso não fica tão claro dentro da série, porque todo o grupo é de nerds. Eles têm mais 2 amigos, né? O Raj e o Howard, e eles também são nerds, também trabalham na Caltech, e tipo assim, então o universo da série é todo nerd. Por que eu digo que The Big Bang Theory popularizou o ser nerd, transformou a nerdice numa coisa tipo que as massas hoje amam, que fazem tudo que é ser nerd, né? Porque quando você coloca uma série de TV no prime time da televisão americana, no horário nobre ali, que a gente aqui diz horário nobre, né? Quando coloca lá no prime time, numa quinta-feira à noite, que é o dia de maior disputa de audiência na televisão dos Estados Unidos, e essa série se populariza, e ela consegue uma audiência absurda, e ela passa 12 anos no ar, e a audiência dela é sempre alta. Todo mundo começou a se acostumar com essa série, com aqueles personagens e com o cotidiano deles. E o cotidiano deles é nerd. Então, quando você começa a se associar muito, você acaba absorvendo um pouco daquilo para você. E The Big Bang Theory, ela veio ali bem no comecinho, né? Ela estreou em 2007. E ela estreou, por exemplo, poucos meses antes do universo cinematográfico da Marvel, né? O Homem de Ferro estreou ali por volta de maio de 2008 e The Big Bang Theory estreou ali em setembro de 2007. Então, assim, antes até do universo Marvel se popularizar, de criar realmente esse hábito de ir ao cinema assistir filme de super-herói como se fosse série, né? A gente tinha também outros filmes, já tínhamos X-Men, já tínhamos filmes da DC, tínhamos filmes do Homem-Aranha, mas assim, a gente não tinha essa coisa que a Marvel faz hoje, que é fazer esses episódios dentro do cinema. Então veio muito tudo antes disso. Provavelmente, muita gente aqui no Brasil, né? The Big Bang Theory, como eu disse, estreou em 2007 e a nossa primeira Comic Con aqui no Brasil foi em 2014, quer dizer, 7 anos depois da estreia da série. Provavelmente muita gente que aqui, né, do Brasil que assistia a série nunca tinha ouvido falar em Comic Con,
nunca soube que tipo de evento era esse. Que eles sempre comentavam lá, eles até tem um episódio que eles estão viajando, né, para San Diego para poder ir na Comic Con de lá. Então eu acho que foi apresentando, né? Obviamente que algumas coisas para audiência americana já era familiar, mas a série se expandiu para o mundo. E aí, como aqui no Brasil, que eu estou dando de exemplo, a série ficou muito acessível em algumas coisas que até então, para algumas pessoas aqui, né, que não eram nerds, não sabiam. Mas ligava a televisão, na época no Warner Channel, assistia lá a série, ou de repente no SBT, e falava: caramba, legal isso aí, engraçado, vou assistir. E aí se acostumava com aquele cotidiano que os personagens traziam ali, e isso acabou fazendo essa cultura nerd reverberar cada vez mais para outras pessoas, popularizou a nerdice. E eu acho isso incrível. Eu acho que a série, claro, como qualquer programa de televisão, principalmente um que fica mais de uma década no ar, ela tem seus altos e baixos, assim. Mas ela mantém uma sequência de boas tiradas, de boas histórias, de boas articulações ali. Cada momento deles nas lojas de quadrinho, na loja de quadrinhos que eles frequentavam regularmente, olhando os gibis e olhando os gibis, e conversando e confabulando sobre a vida dos super-heróis, sobre as ideias que os roteiristas tiveram. As participações especiais eram sensacionais. Tivemos, entre outras, as participações de Adam West, que foi o primeiro Batman, o Christopher Lloyd, que foi o icônico Dr. Brown de Volta para o Futuro, o apresentador de programas científicos como Cosmos, Neil deGrasse Tyson, também Bill Gates, Stephen Hawking, o lendário Stan Lee, James Earl Jones e Carrie Fisher de Star Wars, e o próprio Luke Skywalker, Mark Hamill, celebrando o casamento de Sheldon e Amy. A gente tinha muita referência a Star Trek, a Star Wars, a Doctor Who, tudo isso que você entende como nerd estava ali dentro. E o que era mais legal é que muitas das coisas que se confundem, né? É porque com certeza você já ouviu falar: ah, fulano é nerd no colégio porque fulaninho tirava 10, porque fulano era inteligente, tirava boas notas. E aí ficou, a partir da série também, mais fácil para as grandes massas entenderem que o termo nerd não necessariamente é aquele que só tira nota boa no colégio. É aquele cara que não consegue... outra coisa, não é aquele cara também que fica vendo Star Wars, Star Trek, filme de super-herói. É também, mas não só. É o cara que, na verdade, ele não se aquieta só de assistir um filme, virar e dormir. Ele não consegue ver uma série e entrar em outra e esquecer aquela completamente. Ele precisa assistir o filme, ele precisa entender aquele filme, estudar aquele filme, entender as concepções, o que está por trás daquela história. Ele precisa pensar. A gente até fala, eu costumo falar de ruminar, né? A gente precisa depois ficar mastigando. E isso acontece muito com essas coisas, como eu estou dizendo, as questões de super-heróis, porque tem mitologias muito vastas. Star Wars tem mitologia muito vasta. Star Trek tem mitologia muito vasta. Senhor dos Anéis tem mitologia muito vasta. Harry Potter. E por aí vai. Poderia ficar aqui citando um monte de coisa nerd até amanhã aqui e lotar o YouTube. Mas então, outra coisa que também se pensava era quando falava para alguém assim: poxa, bora assistir Star Wars? E a pessoa falava assim: poxa, não quero, não gosto. Mas por que? Você já viu? Não, mas eu acho, não entendi, não quero ver. Acha difícil sentar e assistir Star Wars, porque vai ser complicado, vai ser confuso. Harry Potter, até Avatar eu ouvi já a gente falar sobre isso, que tipo, nossa, Avatar é muito difícil, não dá pra entender. E senta e fica tipo, caramba, é simples, é fácil, dá pra entender. E eu acho que The Big Bang Theory popularizou muito isso, né? Conseguiu trazer a nerdice para uma linguagem muito popular, porque como eu tô dizendo, era uma série que tinha 10, 12 milhões de espectadores todas as semanas em frente à televisão. E isso por 12 anos. Claro que a audiência vai diminuindo um pouco, né? Isso é normal. Mas, assim, o padrão que ela manteve durante 12 anos é histórico para a televisão americana. E ela é muito, muito, muito grande. É engraçado também que o piloto da série era diferente do que foi ao ar, né? A ideia do piloto era outra, mas os executivos lá da Warner TV, eles acharam, na verdade, que não era muito legal, que os roteiristas precisavam mexer ali.
a concepção, o argumento era interessante, mas não estava bom. E aí eles mexeram até chegar à série que a gente conhece hoje, que é esse ícone da televisão americana, esse ícone da televisão mundial, né? Porque ela foi exportada para o mundo inteiro. A Kelly Cuoco também e o Johnny Galek, eles chegaram a namorar ali por 2 anos, mais ou menos, quando eles estavam interpretando, né, ainda o Leonard e a Penny, mas eles não continuaram o relacionamento porque eles precisavam manter muito sigiloso e eles não podiam fazer nada juntos, tipo, sair para restaurante, para ir ao cinema, para fazer alguma coisa assim, porque as pessoas ficavam especulando e falando e perseguindo. E a Kylie uma vez deu uma entrevista dizendo que não ficou um relacionamento divertido como deveria ser, e aí eles decidiram não continuar juntos. Outra curiosidade também é que o Johnny Galek, ele nunca tinha assistido Star Trek, nem Doctor Who quando ele começou a fazer a série, e ficou sabendo mais sobre esses universos enquanto ele fazia o personagem, o que era uma coisa muito legal também. E aí depois a gente tem 2 adições, né? A Amy e a Bernadette, que acabam se tornando, né, os interesses amorosos do Sheldon e do Howard, respectivamente. A Bernadette, inclusive, não tem, né, a atriz que faz a personagem, não tem aquela voz estridente que ela apresenta na série. Inclusive, ela faz aquilo só pro papel e ela se inspirou na própria mãe para fazer aquela voz. E assim, quando eu fiquei sabendo disso, eu achei, gente, que coisa mais genial, né? E se você acompanhar alguma entrevista dela, você vai perceber que realmente ela não fala daquele jeito, é só pro papel mesmo. E assim, a voz dela, olha, vou te dizer. E era um personagem também muito divertido, assim, porque ela era meio nervosa, meio mandona. Então era muito legal, assim, de assistir. Eu simplesmente amava, eu ria muito, muito com essa série. Muito, muito mesmo. Ela se tornou realmente uma das séries mais premiadas, mais aplaudidas, mais queridas. E assim, eu tenho um grande apreço por ela também ter colocado o nerd nos holofotes, ter mostrado que pode mais, que não é aquilo que, né, os filmes. Eu amo os filmes dos anos 80, amo Sessão da Tarde, mas tipo assim, né, já tava na hora realmente. A gente teve, né, A Vingança dos Nerds, aquele filme clássico. E aí The Big Bang Theory meio que foi isso também, né? Tipo, foi realmente trazer a cultura nerd, né? A cultura. Essa é a cultura pop que parecia muito difícil, que parecia muito de nicho para popularizar, né? Hoje a gente tem, assim, no topo das bilheterias, das maiores bilheterias do mundo, das maiores bilheterias mundiais, filmes como Avatar, como Star Wars e o Despertar da Força, Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita. Então, assim, hoje todo mundo quer ver um pedacinho de Star Wars, quer ver um pedacinho da saga Marvel, quer ver um pedacinho do que o James Cameron vai cozinhar lá nos sets de filmagem, né? O cara também responsável pelo Exterminador do Futuro, que é um pilar também da cultura nerd. Então, assim, eu acho que ela tem um mérito muito grande. Além de ser uma série muito divertida mesmo. É incrível, é incrível. Você vai dar boas risadas assim. São personagens muito legais. Tem uma abertura divertida também. É tudo muito legal assim de ver. E eu ficava mais ainda fascinado porque era muito engraçado, como eu tô dizendo, eu ria muito e eu via coisas que eu gosto dentro de uma série, personagens também, e era super relacionável pra mim, tipo, ver esses caras gostando das mesmas coisas que eu, passando perrengue pra ir pra Comic Con, né? Eu passei anos depois de começar a acompanhar a série, mas, tipo, eu ficava vendo e falando, caraca, eu quero passar esses perrengues igual eles estão passando pra poder participar de um evento desse, eu quero ficar na fila pra poder pegar a premiere do filme dos Vingadores, eu quero poder esperar pra poder assistir essas séries. Pra vocês terem uma noção, Game of Thrones, por exemplo, foi um fenômeno, né? Muito grande, né? Uma série de fantasia. Senhor dos Anéis já tinha trazido o gênero de novo à superfície, né? Porque fez muito sucesso na época. Todo mundo falava muito de Senhor dos Anéis. Harry Potter veio um pouco ali também nessa rebarba ali do Senhor dos Anéis, né? Deu uma pegada ali também. Estrearam também bem próximo, né? No cinema. Então, mas Senhor dos Anéis já era uma coisa mais falada, assim. Claro que no nicho, e ele popularizou muito e as pessoas também pegaram. E Harry Potter foi pegando um pouco essa carona ali.
E trouxe o gênero da fantasia, fez muita bilheteria ambas as sagas. Mas o fenômeno que eu percebi também, que eu achei muito interessante, foi Game of Thrones. Porque numa era de internet, as pessoas se juntavam nas salas de TV, nos bares, nos lugares para assistir Game of Thrones às 10 horas da noite, todo domingo. É um hábito que a gente acaba perdendo com a internet, né? E principalmente com o streaming, de você poder assistir a qualquer hora, você perde esse hábito de estar em frente à televisão em determinado horário para assistir determinada coisa. E Game of Thrones fazia isso e House of the Dragon tá fazendo isso agora de novo. Então, assim, eu acho que isso também é um pouco de mérito de The Big Bang Theory, porque quando você populariza essa cultura, você joga isso para as grandes massas, para as pessoas que talvez não fossem tão interessadas naquilo, você potencializa outros trabalhos também. Então a série acabou também alavancando os trabalhos nerds, né? Como eu falei, bilheterias mundiais, tudo isso foi começando ali após The Big Bang Theory e foi crescendo ali. Conforme a série vinha trazendo as pautas nerds, as pessoas ficavam mais interessadas por outros produtos nerds. Até porque na série mesmo, eles citavam Game of Thrones, como eu falei, Doctor Who, Star Trek, Star Wars, Marvel, DC, tudo isso era citado lá. Então, assim, quando você assiste algum programa, isso é muito comum acontecer, e um personagem cita alguma coisa, um fato histórico, um filme, alguma coisa, você fica pensando assim, poxa, que filme é esse? Que série é essa? Que fato é esse? Começa a pensar e aí você fala, poxa, todo mundo fala de Game of Thrones, todo mundo fala de Doctor Who, e na série também tá falando, vou procurar essa série para assistir. Falou desse fato histórico, falou desse programa lá de trás que eu nunca ouvi falar, que eles acompanham ali dentro da série, vou procurar para ver. E aí isso também te torna um nerd, até porque você, como eu falei, você não fica quieto ouvindo alguém fazer alguma referência, falar sobre alguma coisa e você simplesmente, deixar pra lá. Não, você vai procurar, você vai querer entender, você vai ver se aquilo que ele falou foi verdade, se realmente aconteceu e tudo isso. E eu acho isso muito legal. Então, assim, claro que a gente tem muitos problemas hoje. Eu acho que alguns fandões são meio complicados, assim, né? Não vou dizer que é os fãs de Star Wars, mas são os fãs de Star Wars. E agora até um pouco os da Marvel também, infelizmente. Mas eu fico muito feliz dessa cultura nerd ter se expandido. Sou um nerd convicto, inveterado e levanta a bandeira nerd mesmo pra cacete. E assim, eu fico muito feliz da série, de certa forma, e ter popularizado essa cultura, porque hoje eu tenho mais gente para conversar e mais gente para discutir também, debater. E muita gente, eu falo aqui, às vezes você pode estar assistindo esse vídeo falando assim, Patrick tá viajando, porque The Big Bang Theory não foi tão importante assim. Mas o caminho que essa série pavimentou, ela foi aumentando isso de certa forma. Ela foi popularizando isso, ela foi dando coragem para Hollywood investir nessas temáticas, falar mais sobre coisas nerds e criar mais programas e filmes que fossem voltados para esse público, porque o público estava crescendo e estava crescendo porque a série estava popularizando essa cultura. E assim, eu agradeço muito. E ó, se você quer assistir para aprender mais sobre coisas nerds e para rir, mas assim, rir mesmo. A série tá completinha com as 12 temporadas lá na HBO Max. É imperdível. Vai lá, assista, que você não vai se arrepender mesmo, tá? E aproveita aí que tá fazendo aniversário de debutante e já dá o seu play lá, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscreve neste canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!